Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus. Vamos continuar o nosso estudo, nossa série de estudos sobre o livro do profeta Daniel. E nessa série de 16 lições, já hoje nós teremos a 10ª, né? Então, depois de hoje nós teremos ainda mais 6. Está passando rápido e é muito bom nós abrirmos a palavra de Deus para podermos compreender, estudar e compreender, através do Espírito Santo que nos auxilia, o significado aqui desse livro, das profecias e do que nós estamos estudando aqui relacionado ao livro do profeta Daniel. É muito bom ter todos aqui, os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube também. Fica conosco. Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, seu papel para fazer as anotações e vamos aqui para mais um estudo. Hoje estaremos estudando o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Mas antes, como de costume, convido a todos para fazermos mais uma oração. Santo Deus, bendito e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela alegria de podermos estudar mais uma vez a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza em mais um estudo, nos dê o entendimento, o discernimento, nos dê a sabedoria, a compreensão e que nós possamos, ó Pai, assim, nos prepararmos para o que virá e principalmente para o maior evento de todos, que é a Tua volta, ó Deus. Abençoe a todos que estão aqui na Tua casa nessa noite, também os nossos irmãos e os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook, também pelo YouTube. Abençoe a todos, ó Deus, em mais um estudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, hoje nós temos aí o estudo do capítulo 8. Nós estudamos os 2 domingos passados, né? Capítulo 7. E hoje nós entraremos no capítulo 8. Interessante que, quando nós damos uma olhada geral no livro de Daniel, principalmente nos temas das profecias, quando nós voltamos no capítulo 2, relembramos a todos que, nesse capítulo, o rei Nabucodonosor, na época, o rei da Babilônia, teve um sonho com aquela estátua, com aqueles diferentes metais, representando, nós vimos aqui o significado daqueles metais, era uma representação dos reinos que viriam posteriormente, né? Cada metal representando um reino. Então nós temos lá a cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze, pernas de ferro e os pés misturado em ferro e misturado em barro. E também, nesse sonho, vale relembrar também, que de repente aparece uma pedra e que destrói a estátua, né? Nós sabemos o significado, é o reino de Deus, a volta de Cristo. Mas quando nós estudamos o capítulo 7, que nós vimos, capítulo 7, nós vimos ali 4 animais estranhos, né? Então, nesses 4 animais estranhos, nós vimos ali um leão com asas, um urso, né, que tinha um lado maior do que o outro, depois veio um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, depois um animal terrível e espantoso, e, respectivamente, representando ali os reinos da Babilônia, da Medopécia, da Grécia e logo depois Roma. E quando nós agora entramos no capítulo 8 de Daniel, né? E aí o nosso tema de hoje, né? Um carneiro e um bode. É interessante que nós iremos tratar desses 2 animais e que capítulo 8, nós teremos a resposta, iremos nos aprofundar logo mais, mas de início eu já gostaria de adiantar aqui
esse carneiro e esse bode, eles são símbolos dos reinos da Medopérsia e dos reinos da Grécia. Mas eu gostaria de trazer, ou relembrar aqui nesse estudo, um conceito muito importante na profecia, que a profecia é uma verdade que se amplia, ou seja, o que nós vimos no capítulo 2 de Daniel, quando nós estudamos o capítulo 7, que fala sobre o mesmo tema, no capítulo 7 nós já temos detalhes a mais do que no capítulo 2. E agora que nós iremos estudar o capítulo 8 de Daniel, nós veremos que existem alguns detalhes que não tem no capítulo 7. Ou seja, a profecia ela é uma verdade que se amplia, ela vai se ampliando, né? Como se trata dos mesmos temas, do mesmo assunto, cada capítulo que nós passamos que vai tratar desses assuntos, nós veremos detalhes a mais. Isso é interessante, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. Capítulo 8 de Daniel, o primeiro verso que nós iremos ler nessa noite é o verso 3. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, e o verso 3. E diz assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um desses chifres, no caso, era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Olha só que interessante. Quando nós lemos esse primeiro texto, o que é que vem na sua mente? Por exemplo, em comparação, o capítulo 8 com o capítulo 7, quando lemos esse texto aqui, o que vem na sua mente? O que dá para nós relembrarmos aqui? Esse carneiro. Lembra que esse carneiro aqui tinha um chifre que ele era mais alto do que o outro. Só que o último chifre, ele surgiu, ele ficou maior do que aquele primeiro, né? Ou seja, o que subiu por último foi o que ficou mais alto. Ou seja, esse símbolo aqui, desse carneiro com 2 chifres, que tinha um chifre mais alto que o outro, é o símbolo da Medopérsia. Lembra no capítulo 7 do urso? O urso que representava também o Império Medo-Persa. Qual era as características do urso? Uma das características, no caso, é que um lado do urso era mais alto do que o outro, ou seja, o urso tinha um lado mais alto do que o outro. Aqui é o carneiro que tem um chifre mais alto do que o outro, ou seja, esses 2 chifres, nós vimos que pela palavra de Deus, chifre representa também um poder, um rei ou um reino. Então, aqui simbolizando o reino dos medos e dos persas, que fizeram a junção e tornaram-se num reino só. Mas por que aqui fala que o chifre mais alto, ele subiu por último? Porque no passado, os medos, eles, vamos usar um termo, eles foram uma potência, primeiramente eles foram uma potência, né? Eles subjugaram alguns povos, e dentre os povos que eles subjugaram, os persas fazia parte disso, ou seja, os persas eram praticamente significantes. Só que depois os medo-persas começaram a se fortalecer, né? O seu império começou a se fortalecer, e na história nós vemos que o Império Persa depois ficou maior, ou seja, ficou mais potente do que o próprio Império Medo. Então, por isso que o chifre mais alto, ele subiu por último, né? Porque de início os persas eram pequenos, os medos comandavam, só que depois os papéis inverteram, né? Muito bem. Então, esse carneiro, é interessante aqui que esse carneiro, quando Daniel vê, e esse aqui foi uma segunda visão que Daniel tem aqui no livro. A primeira visão foi o capítulo 7 que nós estudamos, e a segunda visão é essa visão aqui. E perceba que aqui, no início, fala que Daniel, quando levantou os olhos nessa visão, ele viu
diante do rio esse carneiro. Ou seja, no capítulo 7, aqueles 4 animais, eles surgem da onde? Do mar. Ou seja, mar, águas. Lembra o que significa águas em profecia? Povos, multidões, pessoas. Aqui diz que Daniel, na sua visão, ele viu que esse carneiro, ele estava num contexto ali de um rio, ou seja, novamente aparece águas aqui em profecia. Pessoas, povos, multidões. Prosseguindo então o texto, agora o verso 8. Vamos ler o verso 8. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Opa, então, mais um personagem aparece aqui nessa visão do profeta Daniel. Primeiro, era um carneiro com 2 chifres. Agora, aparece um bode. Esse bode aqui, há um detalhe nele muito importante. Diz que esse bode aqui aparece e ele vem do ocidente sobre toda a terra, mas ele não toca o chão. Alguém já viu um bode com essas características? Eu sei que o bode, que é da mesma família ali da cabra, dos cabritos, é um bicho atentado. É um bicho atentado. Sobe em árvore, faz uma arruaça. Só que esse bode, ele vinha voando, ele não tocava o chão. Qual o significado? Nós vamos ver que esse bode é uma representação do reino seguinte ao reino dos Medo-Persas, que é o reino greco-macedônico, ou seja, o reino da Grécia. E é interessante que esse bode, ele não toca o chão, por quê? Porque da mesma forma que lá no capítulo 7, o leopardo tinha 4 cabeças, mas também 4 asas, ou seja, qual o significado? Um leopardo, ele corre bastante, é um dos animais mais velozes que existe, e com 4 asas, imagine aí, ou seja, representando a rapidez com que esse reino, ele dominaria a terra. Então, esse bode aqui, ele não toca o chão, ele vem de forma muito rápida, simbolizando também exatamente isso. Como a Grécia, através de um personagem muito importante, Alexandre o Grande, ele domina ali a terra, ou seja, o Império Greco-Macedônico, ele tem um avanço gigantesco. Esse é o simbolismo, a rapidez com que Alexandre começa a dominar. Pelo menos aí vamos colocar aproximadamente 13 anos, são apenas 13 anos para que Alexandre o Grande, ele faça com que o Império Grego tenha ali um avanço surpreendente, gigantesco. Muito bem, então, prosseguindo aqui, verso 6, dirigiu-se, no caso o bode, ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então, esse bode aparece, ele vai em direção ao carneiro, e ele investe contra o carneiro. Ele atenta contra o carneiro, Vamos ver o que acontece em seguida, o verso 7. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Olha só que interessante. Então esse bode vem, no caso os gregos, o Império Grego,
investe contra os medo-persas, e pela história, e isso é interessante, vale ressaltar aqui, a história é um dos que contribui para nós compreendermos as profecias bíblicas. A história nos ajuda, por quê? Porque a história vai nos mostrar o que realmente aconteceu. E olha só que interessante, essa profecia, essa visão que Daniel vê, Daniel, quando tem essa visão, essa segunda visão, ele ainda estava no reinado da Babilônia, ainda estava no reinado de Belsazar, e ele já estava vendo que no futuro os medo-persas iriam dominar, e logo depois os gregos. Olha só que coisa impressionante. Irmãos, a profecia, ela é exata. Interessante que tem um pastor que ele usa uma frase assim: Deus não adivinha, Deus sabe. Então Deus já mostrou para Daniel o que aconteceria no futuro, os reinos que apareceriam, né? Muito bem. Então, os gregos vieram, subjugaram os medo-persas e se tornam uma potência mundial. Verso 8 diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Olha que interessante. Esse bode, lembra o que é que ele tinha na testa dele? Que se destacava um chifre grande, um chifre enorme. Um chifre enorme. E aqui na profecia, aqui na visão que Daniel tem, Daniel viu que esse bode se engrandeceu e na sua força esse chifre foi quebrado. Ou seja, qual o significado desse chifre? Esse chifre representa o quê? Nós iremos entender. Perceba que aqui no verso 8 que nós lemos, esse chifre se quebra e logo depois aparece quem na profecia? Mais 4 chifres. Lembra que lá no capítulo 7 que nós estudamos do leopardo, o leopardo tinha quantas cabeças? 4 cabeças e 4 asas. Ou seja, da mesma forma que no capítulo 7, aqui no capítulo 8, esses 4 chifres representam os 4 generais que vão dividir o reino da Grécia após a morte de quem? De Alexandre o Grande. Aqui na profecia diz que esse grande chifre notável, gigante, ele se quebrou, ou seja, é uma representação de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morre, quem que aparece agora? Os 4 generais que dividem o reino, né? Olha só que interessante. Então, capítulo 8, o verso 16 e o verso 20 a 22, nós agora vamos entrar para a parte do entendimento. Vamos nos aprofundar agora e vamos ver Daniel recebendo a explicação do anjo Gabriel, né? Que Gabriel aparece aqui e Gabriel vai dar a interpretação para Daniel. Porque o Daniel, quando tem a visão, Daniel fica meio apavorado, ele fica meio assustado ali. Ele não está entendendo muito o que está acontecendo, né? E aí nós iremos agora para a interpretação. Vale ressaltar que eu dei uma pausa, eu já pulei para o verso 16. Por quê? A profecia aqui eu dividi em 2 partes. Agora nós vamos ver o significado carneiro e bode, nós já sabemos, mas vamos aqui no próprio texto bíblico confirmar o que eu já disse. E logo depois nós iremos para uma outra parte, que é uma parte também muito importante. O texto diz assim, acompanhe comigo. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, que é o rio.
o qual gritou e disse: Gabriel, o anjo Gabriel, dá a entender a este a visão. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Olha só que impressionante. A própria palavra de Deus nos dá a interpretação dos significados, dos símbolos que aparecem nas profecias. Né? A própria Bíblia nos dá a resposta. Então, Gabriel explica na visão, ali para Daniel, que o carneiro são os medo-persas e o bode peludo é a Grécia. O chifre grande é o rei da Grécia, que depois que morre, aparece agora 4, ou seja, esse reino seria dividido em 4. E quando nós estudamos a história ali da Grécia, nós vemos que, após a morte de Alexandre o Grande, os generais dividiram o reino. E aí o que acontece com o reino quando é dividido? Ele se fortalece ou enfraquece? Sim, enfraquece. E o texto bíblico diz que esses chifres se levantariam, mas não com força igual àquele chifre grande. Olha só que interessante. E quando nós voltamos para a história, nós vemos que quando a Grécia foi dividida entre os 4 generais, realmente a Grécia foi cada vez mais se enfraquecendo. Ou seja, eles se dividiram, né? Um reino unido é um reino forte, agora um reino dividido é um reino fragilizado. E é o que aconteceu, que a história diz. Capítulo 8, verso 8 a 12 diz: o bode se engrandeceu sobremaneira. Eu estou voltando o texto, irmãos, só um detalhe aqui. Por quê? Porque eu preciso explicar algo muito importante, um detalhe importante a seguir. Então diz assim o texto: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Primeiro ponto: quando se quebra o chifre principal, sai 4 chifres notáveis, aqui fala, para os 4 ventos do céu. Ou seja, aqui é uma referência aos 4 pontos cardeais. Quando o reino foi dividido em 4, pelos 4 generais, o reino da Grécia, ou seja, eles se espalharam para os 4 cantos cardeais. Cada um ficou com uma área, certo? Então aqui, os 4 ventos do céu. Grave essa informação. Aí o texto bíblico diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. Cresceu esse chifrinho pequeno até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, eu quero trazer um detalhe aqui. O texto bíblico continua dizendo aqui no verso 9 o seguinte: que de um dos chifres surgiu quem agora? Um chifre pequeno. O primeiro detalhe que eu gostaria de trazer para os irmãos é o seguinte: a tradução, infelizmente, desse texto, quando foi traduzido ali do hebraico para a nossa língua,
Infelizmente, esse texto não foi bem traduzido, porque aqui fala o seguinte: de um dos chifres saiu aquele chifre pequeno. E nós iremos entender que esse chifre pequeno é aquele mesmo que nós já estudamos no capítulo 7. Só que o chifre pequeno que nós estudamos no capítulo 7, que representa Roma na fase imperial e depois na fase papal, principalmente, Roma, ele não surge de um desses chifres, ou seja, Roma não surge de um dos 4 generais ou daqueles 4 reinos da Grécia, certo? Então, aqui, esse texto bíblico deveria ter sido traduzido da seguinte forma. Lembra que quando os 4 chifres, eles surgem, eles se espalham para onde? Para os 4 ventos do céu. Então, o certo aqui desse texto, pelo original grego, pelo original hebraico, que é o Antigo Testamento, seria mais ou menos da seguinte forma: e de um dos ventos, ou e de um dos lados, surgiu esse chifre pequeno, certo? Porque esse chifre pequeno, nós iremos ver que representa o mesmo poder que nós estudamos no capítulo 7. Então, o certo seria, e de um dos ventos, ou seja, de um dos 4 cantos do mundo, esse chifre pequeno surgiu, certo? Porque ele não surge de Roma. O Império Romano, que vem depois da Grécia, ele não surge ali da Grécia, certo? Então, grave esse detalhe. Então, perceba que esse chifre pequeno agora aparece em cena. E é ele mesmo. É aquele mesmo, o que nós estudamos no capítulo 7. Nós iremos ver por quê. Então, esse chifre pequeno, ele engrandeceu-se até quem? Até o príncipe do exército. Ou seja, esse chifre pequeno, ele se engrandeceu até o próprio Jesus. E aí no texto bíblico lá diz que esse chifre pequeno tirou o sacrifício diário de Cristo, e esse chifre pequeno deitou por terra a verdade. Olha só quantas coisas esse chifre pequeno fez. Lembra quantas coisas no capítulo 7 o chifre pequeno que apareceu, ele fez também? Perseguiu o povo de Deus, matou o povo de Deus, né? Então, a mesma ação do chifre pequeno do capítulo 7, nós iremos ver aqui também no capítulo 8. Por quê? Porque irá falar sobre o mesmo poder. Então, prosseguindo aqui. Então, após Alexandre o Grande morrer, se divide em 4, o reino da Grécia, o reino se enfraquece, e logo depois, quem entra em cena? Um novo reino mundial, forte, poderoso, potente, um dos reinos com mais duração que houve aqui na terra, o reino de Roma, o Império Romano, né? Então, o Império Romano aparece, e é interessante que, como aprendemos em Daniel 7, esse pequeno chifre, ou rei, representa Roma em suas 2 fases, a pagã e papal. Lembra que no capítulo 7, o animal terrível e espantoso representa Roma, e um chifrinho pequeno surge dali. Então, mesmo após aquele animal terrível e espantoso morrer, o chifrinho pequeno continua, ou seja, ele faz parte do animal, certo? Então, esse chifre pequeno representa o Império Romano na fase imperial, né, ou pagã, conhecida como pagã, e também na sua fase papal, na sua fase religiosa. Então vamos lá. Esse chifre pequeno, o que é que ele faria? Acompanhe comigo. Vamos ver aqui as ações dele. Ele iria crescer
até atingir o exército dos céus, ia lançar por terra as estrelas e também pisar elas. Aqui fala que tirou do príncipe do exército o sacrifício diário. Perceba que está destacado essa palavra, e nós iremos entrar nesse ponto agora. O lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Então, dentre todas as coisas que esse chifrinho pequeno iria fazer, eu quero destacar pelo menos 2 pontos. Aqui fala que esse chifre pequeno iria tirar o sacrifício diário do príncipe do exército, que é Jesus, e ele também iria derrubar, ele iria deitar abaixo o lugar do santuário de Deus. Então vamos lá. Essas palavras, sacrifício diário e santuário, nos remete ao quê? Ao povo de Israel lá no passado, quando o povo foi liberto do Egito, peregrinou por 40 anos no deserto, e Deus deu uma ordem, lá em Êxodo, Êxodo 25, 8, e também o verso 40, diz que Deus fala para Moisés fazer um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. E esse santuário teria que ser de acordo com o modelo que Deus iria apresentar, ou seja, um modelo celestial. Isso significa que, se existe um modelo que é o original, o da terra é uma cópia, certo? E o original, o santuário de Deus, está lá no céu. É muito importante o que eu estou falando agora nesse estudo, porque a partir desse momento, e agora até nos próximos estudos, nos próximos 2 estudos, nós iremos nos deter muito nesse tema. É um tema fundamental, é um tema muito importante. Então, quando se fala em sacrifício diário e quando se fala em santuário, nós voltamos a nossa mente lá para o povo de Israel no passado, quando Deus manda fazer um tabernáculo, ou seja, um santuário. E nós iremos agora para o texto de Êxodo, capítulo 29, o verso 38. Em relação ao sacrifício diário, olha só que interessante o que está escrito aqui. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha, ou à tarde. Então, a ordem que Deus dá para Moisés era que os levitas, ao montar o santuário e fizesse todo o ritual ali de sacrifício e tudo mais, um desses rituais era o quê? Era o chamado serviço diário, em que era oferecido um sacrifício pela manhã, aproximadamente ali às 9 da manhã, e um outro sacrifício aproximadamente às 3 da tarde. Todos os dias, sem falhar nenhum, era oferecido aqui esses sacrifícios, certo? Então, esse aqui era chamado sacrifícios diário, para que Deus pudesse ali perdoar o povo. Era um símbolo de perdão. Por quê? Porque esses cordeiros, esses animais que morriam, representavam quem? Cristo, que no futuro viria para morrer no lugar do ser humano, certo? Então as pessoas, quando pecavam lá no Antigo Testamento, o que é que elas deveriam fazer? Muitas elas tinham que levar um animal, dependendo suas condições financeiras, era uma rolinha, uma pombinha, era um cordeiro, enfim. Então, era oferecido ali, era
confessado os pecados sobre aquele animal, era morto aquele animal, certo? E aquele animal que era morto pela própria pessoa que era a dona. A própria dona, o próprio dono, quando cometia um pecado, tinha que levar o cordeiro, confessar os pecados sobre o cordeiro e matar aquele animal. Por quê? Porque aquele animal era um símbolo do que Cristo faria em nosso lugar. Porque era o pecador que deveria morrer, mas um ser inocente estava morrendo no lugar do pecador. Ou seja, era uma representação de Cristo. Muito bem, esse era o sacrifício diário. Só que é interessante que aqui no sacrifício diário existiam também as ofertas pelo pecado e as ofertas pelo povo. Nós iremos entrar mais nesses detalhes do santuário a partir do próximo estudo, que nós estaremos estudando sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que tem tudo a ver com esse tema aqui. Então, serviço diário, ofertas pelo pecado e ofertas pelo povo. Por exemplo, lembra de Daniel? Que Daniel orava em direção a Jerusalém. Por quê? Porque Daniel não tinha como ele sair de Babilônia para ir em Jerusalém fazer um sacrifício. Até porque, na época, o santuário, Nabucodonosor tinha destruído. Mas ele orava. Por quê? Porque ele tinha algo dentro de si. Aquela consciência de que lá em Jerusalém, ali era o local onde Deus habitava, onde tinha o santuário, né? Claro, Deus estava ali com Daniel, ele sabia que ele poderia orar deitado em qualquer lugar, Deus ouviria, mas ele tinha essa ligação, era a sua terra, né? Então, as pessoas que estavam longe de Jerusalém, antes do santuário ter sido destruído, principalmente por Nabucodonosor, depois foi reconstruído, mas antes disso, as pessoas que estavam longe ali da sua terra, aquele sacrifício também valeriam para elas. Então vamos lá, só resumindo, depois nós iremos entrar no próximo estudo em mais detalhe, certo? Então vamos lá, aqui é uma representação, é uma figura de como que era a parte interna do santuário, porque a parte exterior, chamado pátio, tinha o quê? Tinha o altar de sacrifício, onde os animais eram queimados, eram sacrificados, tinha a bacia para lavar as mãos, só que quando o sacerdote, todos os dias ali, ele entrava no lugar santo, chamado lugar santo, né? Só relembrando para os irmãos, esse tabernáculo era dividido pelo menos em 3, o pátio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio, e ali, por exemplo, no lugar santo, o sacerdote entrava ali para fazer os rituais. No lugar santíssimo, que tinha uma cortina, era onde tinha a arca da aliança, né? Com os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, estava ali, tinha os querubins ali na tampa, chamado de propiciatório, que era onde Deus aparecia, ali no meio da fumaça. Isso aí acontecia uma vez por ano, no lugar santíssimo. Então, somente o sumo sacerdote, ele tinha acesso a esse lugar chamado lugar santíssimo, e era só uma vez por ano, que era chamado Dia da Expiação, que nós conhecemos como Yom Kippur, né, do hebraico, ou seja, era o Dia da Expiação. Então, mas aqui no compartimento do lugar santo, tinha um candelabro com 7 lâmpadas, tinha a mesa com os 12 pães da proposição e tinha o altar de incenso, né? Então, o sacerdote entrava, fazia os rituais ali todos os dias, né? Aspergia o sangue dos animais, tinha todo um simbolismo, e uma vez por ano, que era aqui o dia da expiação, que a palavra de Deus diz que é o 10º dia do 7º mês, né? Se não me falha a memória, o mês de Tishri, né? Que era o 7º mês, acontecia
que era o chamado dia da purificação. Ou seja, nesse dia, é como se todos os pecados do ano inteiro tivessem acumulado ali dentro do santuário, e aqueles pecados, no dia da expiação, no dia da purificação, fossem exterminados, fossem apagados por completo. Ok? Então isso acontecia no dia da expiação, que é chamado o serviço anual, né? Porque acontecia uma vez por ano. Se nós lermos Levítico capítulo 16, do verso 8 a 10, olha só que interessante. Nós vamos ler o seguinte: também tomará 2 bodes e os porá perante o Senhor. Arão, que era o sumo sacerdote, lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que caía a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, enviá-lo ao deserto para Azazel. Olha que interessante. No dia da expiação, que era uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava ali com 2 bodes. Aí essa cerimônia aqui tinha que ser 2 bodes. Por que 2 bodes? Porque eles iriam lançar sortes, era como se fosse uma espécie de sorteio. Aí um bode representaria Jesus. Esse seria sacrificado. Esse morreria no dia da expiação, que era uma vez por ano. O outro bode seria para Azazel, ou seja, era uma representação de Satanás. Então o que acontecia? Primeiramente, sumo sacerdote levava esse bode, sacrificava esse bode, levava o sangue desse bode, que simbolizava Jesus, aspergia lá dentro do santuário. Ali ele entrava no lugar santíssimo, que só ele, o sumo sacerdote, poderia entrar. A fumaça subia e ali Deus aparecia, né? Claro, o sumo sacerdote não via pessoalmente porque morria, né? Mas pelo menos existia, conseguia ouvir, né? E tudo mais, tinha tudo algo especial ali dentro. E aí o sumo sacerdote, ele recebia de Deus a autenticação de que aquele sacrifício, aquelas cerimônias tinha sido aprovado por Deus. Deus tinha aceitado, né? Até porque se não fosse aceito por Deus, o sumo sacerdote morreria lá dentro. E ninguém poderia tirar. Então, como era que o povo ficava? Quando o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, as pessoas que estavam ali, né, os israelitas, como é que eles ficavam? Lembram? Levítico 16, eles ficavam em espírito de oração e jejum durante esse dia. Não tinha gracejo, não tinha piadinha, não tinha nada. Era todos com reverência, pedindo a misericórdia de Deus. Porque se o sumo sacerdote não saísse lá do lugar santíssimo, aí eles não teriam perdão de Deus. Só que acontece, eles ficavam na expectativa. Então, no momento em que o sumo sacerdote fazia todo o ritual no lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote terminava o ritual e ele ia saindo ali dentro do santuário, as pessoas já começavam a fazer o quê? A pular de alegria, a ficarem felizes, porque elas tinham a certeza de que Deus tinha perdoado todos os seus pecados. Olha só que interessante. Deus tinha perdoado os seus pecados. Então, acabou o ritual, acabou aquilo ali, todo aquele sacrifício. Quem que aparece agora em cena? O outro bode que estava esperando lá fora. O que é que o sumo sacerdote fazia? Ele saía do lugar santíssimo,
e confessava todos os pecados que as pessoas tinham cometido durante todo aquele ano. Confessava sobre aquele bode. Só que tem um detalhe, esse bode, ele não era sacrificado, porque ele representava Satanás. Então, depois de toda a cerimônia finalizada, esse bode entra em cena. Ele recebe os pecados, simbolicamente falando, aí ele é levado para o deserto e lá ele é solto. Ele vai morrer, vai viver e morrer por conta própria. É um símbolo de Satanás. E é interessante que quando, por exemplo, nós estudamos Apocalipse capítulo 20, diz que Satanás será preso por 1000 anos. Ele ficará preso, ou seja, ele ficará numa espécie de deserto, da mesma forma que aquele bode. Da mesma forma que aquele bode. Só que vai chegar um momento que aquele bode vai morrer. Satanás também vai chegar o momento em que ele vai receber a sentença, porque ele foi o causador do pecado, ele que criou o pecado, então ele vai receber a justa condenação, a destruição eterna. Muito bem, voltando aqui então, sobre esse chifre pequeno. Quando nós estudamos aqui sobre esse chifre pequeno, lá no capítulo 7, e também aqui no capítulo 8, nós vemos que esse chifre pequeno representando o poder de Roma, principalmente na sua fase papal, seu sistema religioso. O que é que acontece com esse sistema religioso ao longo da história? A profecia, irmãos, é exata. Então, existe o quê? Uma falsificação do sistema do santuário pelo chifre pequeno. Nós entendemos aqui como que era o processo do santuário terrestre. E como que esse chifre pequeno atuaria para derrubar o santuário, como nós vimos, para tirar o sacrifício diário. Ou seja, em que sentido que esse chifre pequeno faria essas coisas? É num sentido simbólico, certo? É no sentido simbólico. Ou seja, essa falsificação do sistema do santuário, ela foi, vamos colocar assim, ela foi imposta, colocada pelo sistema papal ao longo da história. Se nós pegarmos o sistema religioso, o sistema papal, o que é que nós temos? Quando a pessoa peca, os membros precisam ir ao sacerdote confessar os seus pecados. Isso significa que esse sistema está tirando Deus de cena, é por isso que esse sistema está tirando o sacrifício diário e trazendo essa atenção para si. Então, todo esse sistema de falsificação do sistema papal, ele aconteceu ao longo da história. Então, pessoas confessando seus pecados, por exemplo, aos padres, aos bispos. Nós temos um papa que é considerado o sumo sacerdote. Tá vendo como as coisas estão sendo tiradas de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, e colocado agora um novo sistema, um sistema humano, que quer se colocar como se fosse o próprio Deus. Então, tudo o que o profeta Daniel vê nessa visão, desse chifre pequeno, e esse é um detalhe importante, porque é o chifre pequeno em que Daniel, ele fica mais, vamos dizer assim, não aterrorizado, mas ele fica mais aflito em entender. Da mesma forma que, por exemplo, lá no capítulo 7, quando ele vê os 3 primeiros animais, ele até que não apresenta-se uma certa preocupação, mas quando ele vê um animal terrível, espantoso, ele quer saber quem é. Aqui na profecia do capítulo 8, quando ele tem a resposta do anjo Gabriel, de quem era o carneiro e de quem era o bode, beleza, ele entendeu, está tranquilo. E o chifre pequeno?
E agora, esse chifre pequeno? Aí Daniel começa a ficar aflito. Quem é esse chifre pequeno? Que rei é esse? Que poder é esse? Que vai deitar o santuário de Deus abaixo? Que vai tirar o sacrifício diário? É exatamente o poder romano, o poder papal. É só olhar na história. É só estudar a história, irmãos. Nós vimos aqui, no domingo passado, documentos da própria igreja católica, romana. É só você olhar todo o sistema. A missa, o que é a missa? A missa é o sacrifício de Cristo. É como se Cristo estivesse sendo sacrificado todos os dias. A missa significa isso. É como se Cristo estivesse sendo sacrificado todos os dias. Só que a palavra de Deus diz que Cristo morreu uma única vez, e isso foi suficiente. Então percebe como esse chifre pequeno deitaria o santuário de Deus abaixo, pisaria na verdade, tiraria o sacrifício diário, é nesse sentido, né? Então, nós temos esse santuário terrestre que foi feito de acordo com o modelo do céu. Irmãos, eu quero chamar a atenção, principalmente quem nos assiste. Quem sabe você nunca ouviu falar desse tema do santuário celestial. Irmãos, infelizmente, somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia estuda esse tema. As pessoas falam, mas esse tema não existe, que eu nunca vi. Não, é que você nunca estudou. As igrejas não estudam. As igrejas não se aprofundam nesse tema. E que é um tema extremamente importante. Porque o santuário terrestre, ele foi feito de acordo com o santuário do céu. Existem dezenas de textos que falam sobre o santuário celestial. Se for no livro do Apocalipse mesmo, a visão que João tem, as cenas que ele vê, é tudo no contexto do santuário celestial. Infelizmente as pessoas não compreendem. Porque o santuário celestial é onde se resolve o problema do pecado por definitivo. Vamos prosseguir aqui, vamos partir para o final do estudo. Capítulo 8, verso 13. Depois, que no caso Daniel na visão, depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então, Daniel na visão, ele vê dois seres celestiais conversando. Muito provavelmente, esses dois seres celestiais é uma representação daqueles dois anjos que tinham na Arca da Aliança. Lembra? Dentro da arca, lá no lugar santíssimo, tinha a tampa que era chamada de propiciatório. E era feito ali uma imagem de dois anjos de ouro, um curvado para o outro. Só um detalhe aqui, esses anjos que foram colocados lá, eram um símbolo, muito provavelmente, desses anjos que estão conversando aqui. Só que aqueles anjos lá da arca, da tampa da arca, eles não eram adorados. Infelizmente, muitos irmãos católicos usam esse texto. Olha, tinha imagens lá de ouro. Só que essas imagens não eram para adoração. Deus nunca foi contra a arte, o artesão. O problema é quando você pega uma arte e começa a adorar. Enfim, então, Daniel vê dois seres conversando. Até quando vai durar essa visão do sacrifício diário, do santuário sendo destruído, sendo derrubado, da verdade sendo pisada?
Até quando isso vai durar? Aí um desses seres celestiais respondeu, ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Olha só que interessante. Então o anjo dá a resposta aqui. Até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Mas a questão é, que santuário é esse que seria purificado? Que purificação é essa? O que representam essas 2300 tardes e manhãs? Nós já vimos que em profecia, um dia em profecia, vale quanto tempo? 1 ano. Não irei entrar muito em detalhes agora, porque a partir do próximo estudo nós estaremos estudando esse tema, das 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Irmãos, nós iremos nos aprofundar nesse tema. Nós iremos entender que santuário é esse que seria purificado. Será que é o santuário da terra? Será que é o santuário celestial? Se é o celestial, seria purificado de quê? Se ele é um lugar perfeito, né? Mas vamos prosseguir aqui. Gostaria de finalizar com pelo menos mais 3 textos bíblicos. Daniel capítulo 8, verso 17. Nós lemos, veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, no caso Gabriel, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, olha só o que Gabriel falou para Daniel. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao qual tempo? O tempo do fim. Então o anjo Gabriel, quando vem explicar para Daniel a atuação do chifre pequeno e a purificação do santuário, que aconteceria depois de 2300 tardes e manhãs, o anjo Gabriel fala, essa profecia, Daniel, essa visão que você está tendo, principalmente desse chifre pequeno, da atuação desse chifre e dessa purificação do santuário, ela se refere ao tempo do fim, ou seja, é algo para o final da história da humanidade, é para o futuro. O verso 19, olha só, e disse, eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado de quando? Do fim. No capítulo 8, nós iremos ver 3 textos bíblicos que Gabriel, ele deixa claro que a visão, principalmente quando entra o chifre pequeno em cena, que é o poder papal, a atuação desse poder, os anos, séculos que eles pisam na verdade, deitam a verdade por terra, se colocam no lugar como se fossem Deus. Até quando isso aconteceria? Até quando eles pisariam na verdade? Nós estamos vendo que o anjo Gabriel deixa claro que essas profecias e essa purificação do santuário, ela aconteceria para o futuro. Não era para o tempo de Daniel, era para o tempo do fim. O texto aqui está claro. E o último texto, verso 26. A visão da tarde e da manhã, ou seja, lembra? Até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aí Gabriel fala, essa visão da tarde e da manhã, das 2300 tardes e manhãs, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O anjo Gabriel, por 3 vezes, ele fala, Daniel, essa visão que você teve,
do chifre pequeno atuando e do santuário de Deus que seria purificado por causa desse chifre pequeno, que fez todas essas coisas, ela vai acontecer no futuro, é para dias distantes, é para o tempo do fim. O texto está claro. As pessoas às vezes querem pegar essa profecia e relacionar a alguns outros personagens da história, mas não se encaixa, não dá certo. O texto bíblico aqui está claro, é para o tempo do fim. O que nós precisamos entender é que Cristo, principalmente quando estudamos o livro de Hebreus, Cristo é descrito como sacerdote e também sumo sacerdote. Só que Cristo não é um sacerdote da ordem dos levitas, porque Cristo, ele era da tribo de Judá. Só que Paulo deixa claro que o sacerdócio de Cristo, ele vem ali de Melquisedeque, a linhagem de Melquisedeque. Ou seja, da mesma forma que Melquisedeque, lá em Gênesis, ele é um ser que aparece como sendo o rei de Salém. Lembra que nós estudamos aqui no primeiro estudo? Ele era rei de Salém, que depois veio se tornar Salém, veio se tornar Jerusalém. Ele era rei e era sacerdote ao mesmo tempo. O único aqui que é rei e sacerdote é Cristo. E Cristo hoje, ele está onde, irmãos? De acordo com 1 João, está no santuário celestial, lá no céu, fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós. Quando Cristo morre na cruz, oferece a salvação à humanidade, depois ele sobe aos céus, ele ascende aos céus. Então Cristo hoje, ele está trabalhando como nosso advogado, como o próprio João, ele cita lá em 1 João, capítulo 2, verso 9, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Ele está lá por quê? Porque ele é digno de estar lá, porque ele morreu no nosso lugar. Ele era aquele cordeiro lá do Antigo Testamento, que morria no lugar do pecador. Então, hoje, quando nós temos algo para declarar a Deus, quando nós temos um pedido de perdão para Deus, eu não preciso ir para outro ser humano, eu não preciso ir a um sacerdote, a um bispo, porque o nosso sumo sacerdote está lá no céu, no santuário celestial, intercedendo por nós. Lá em Timóteo, Paulo fala que, 1 Timóteo, lá Paulo deixa claro que nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Somente Ele é justo. Como que eu irei confessar os meus pecados a um ser humano que é pecador como eu? É igual a mim, peca do mesmo jeito. Nem se ele fosse morrer, nem se nós fôssemos morrer para nos salvar, nós conseguiria. Imagine interceder pelos outros, perdoar pecados. Então eu gostaria de dizer para você, principalmente você que nos segue, você que nos acompanha no Face, no YouTube, vá diretamente a Jesus. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Leve as suas queixas a Ele, leve os seus pecados a Cristo. O momento é hoje, o momento é agora. O momento de arrependimento é agora. Enquanto Cristo estiver no lugar santíssimo, lá no santuário celestial, nós temos a oportunidade de recebermos a salvação. Só que chegará um momento em que Cristo, de acordo com o Apocalipse, capítulo 15,
Jesus irá sair do santuário. Quando Jesus sair do santuário, da mesma forma que o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo lá no passado, o povo de Israel, não há mais oportunidade de perdão. Cristo está lá hoje ainda. O tempo da graça é hoje. Hoje é o tempo em que nós podemos ir até Jesus, entregar os nossos fardos a Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, e que esse seja a nossa atitude, que essa venha a ser a nossa escolha, que venha a ser a sua escolha, você que nos assiste. Vá a Jesus agora, peça perdão a Ele. Cristo, Ele é capaz de te dar uma nova vida. Se você quer uma nova vida, é Jesus que vai te dar. Sim, somente Cristo, não há outro. É pelo poder de Cristo, através do Espírito Santo, nós somos transformados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda mais uma noite, restante de noite abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês, você que nos acompanha também, e que nós possamos, com o coração feliz, saber que eu posso, que você pode ir até Jesus, e que Ele irá nos perdoar. Amém? Vamos ficar em pé para nós fazermos a oração final. Lembrando que no próximo domingo, nós entraremos de forma detalhada sobre esse tema das 2.300 tardes e manhãs e a purificação desse santuário. Nós iremos descobrir que santuário é esse, que purificação é essa. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, agradecemos por mais um estudo, Senhor. Estamos felizes por compreender a Tua palavra e mais felizes ainda por saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Que nós possamos levar os nossos fardos ao Senhor, entregar aos Teus pés. Se temos vivido, quem sabe, uma vida distante de Ti, ó Pai, agora é o momento que o Teu Santo Espírito toque nos nossos corações, no coração dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelo Face, pelo YouTube, que nos assistem. Transforma o coração desse Teu Filho, Senhor, e nos prepara, porque o Senhor Jesus está voltando, e não há nada mais importante na vida do ser humano do que a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Se tem algo que tem nos distanciado de Ti, Senhor, tire isso da nossa vida, afaste isso, repreenda o inimigo, Senhor, nos dê forças para vencer, e que assim, ó Pai, breve nós possamos todos dizer: eis o nosso Deus que nós aguardávamos, e para sempre, ó Deus, estarmos felizes diante da Tua presença e junto com os irmãos por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.